se eu, hoje venho a faltar, os meus filhos são dependentes de mim. Então a minha vida tem que estar protegida para proteger financeiramente os meus clientes. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Gomes, sou sócio do Vista. Estou aqui para gravar um conteúdo hoje para vocês sobre como você, planejador financeiro, pode conversar com o seu cliente sobre seguro de vida, qual é o melhor momento de abordar, qual é o melhor momento de você debater esse tema com o seu cliente. Mas antes disso, curte aqui nosso canal, curte esse vídeo, compartilha, segue ele nas redes sociais. Muito importante que você também contribua com seus comentários, com o seu like, para que a gente possa continuar crescendo o nosso canal. O seguro de vida ele é hoje um produto que é amplamente aplicado no Brasil inteiro e no mundo e que hoje, de fato, faz parte do planejamento financeiro pessoal. Hoje, quando um planejador financeiro vai atender uma família, em muitos casos a gente vê o seguro de vida ou a gestão de risco, o seguro de vida faz parte da gestão de risco de uma família ou de uma pessoa. Então é muito importante que você, planejador, esteja preparado e que também você entenda qual é o momento ideal, como é que você faz aí muitas vezes um meio de campo entre o corretor de seguros e o seu cliente, o que você pode fazer para ajudar e para clarear tanto para o seu cliente quanto o seu parceiro que você tenha na parte de seguros. Então aqui nesse vídeo eu quero trazer para vocês algumas premissas que você, planejador, precisa ajudar o seu cliente a entender antes de você até mesmo fazer a cotação do seguro ou você partir para um momento desse bate-papo entre o corretor e o seu cliente. Muitas vezes você vai poder observar que alguns clientes eles possuem demandas de seguro de vida muito mais rápidas do que outros clientes. Pode ser que você consiga ajudar ali logo de cara, por causa da necessidade, mas via de regra é importante que você seguir um processo, um passo a passo de conhecimento da vida financeira do seu cliente, para que você e para que o seu cliente saibam exatamente o tipo de seguro que deve ser contratado e também para que você possa encaminhar para um corretor de seguros esse cálculo de uma forma muito mais fácil. Então aqui eu vou passar alguns passos a passos do que você precisa caminhar com o seu cliente para que ele e você entendam qual é, daí sim, a hora certa de abordar esse assunto com o seu cliente. Creio que o primeiro passo que você precisa fazer é entender qual é a rotina de receita do seu cliente. Então, muitas vezes, quando um corretor vai conversar com o seu cliente, ele quer saber quanto o seu cliente ganha, mas ele esquece de tentar entender como que funciona a estrutura dessa renda do seu cliente. Essa é uma renda que é de um autônomo, o seu cliente é um autônomo, o seu cliente é um servidor público, o seu cliente é do INSS, então quanto a parte da renda do seu cliente é uma renda que é 100% sem proteção nenhuma, ou que tem algum tipo de proteção. Então é importante que você, junto com o seu cliente, tente entender dentro da renda dele o que ele tem de proteção, se ele for de fato um servidor público, já tiver algum tipo de garantia ou uma pensão, enfim, dentro da renda dele, ou o quanto por cento daquela renda também é 100% autônoma, 100% que depende do trabalho do cliente. É importante que você e o cliente entendam e saibam diferenciar os perfis de renda que o cliente possa possuir dentro do planejamento dele. Aí vem um dos grandes passos da análise do seguro de vida, que é entender qual é a rotina de despesas que o seu cliente tem e como que isso vai afetar, caso a necessidade de um sinistro. Lembrando, pessoal, o seguro de vida ele é feito para fazer a proteção de alguém que dependa financeiramente daquela vida do segurado. Então, por exemplo, se eu, hoje venho a faltar, os meus filhos são dependentes de mim. Então, a minha vida tem que estar protegida para proteger financeiramente os meus clientes. Então, vamos dar um exemplo. Se eu também sou um autônomo, eu também dependo da minha renda. Então, não são somente os meus filhos, mas eu também dependo da capacidade produtiva que eu possuo. Então, eu também tenho que entender que uma pessoa que também é dependente da minha renda sou eu mesmo. Então, além dos meus filhos, o segurado precisa entender que muitas vezes ele mesmo precisa se proteger de algumas dessas questões relacionadas ao seguro. E aí que a gente entra no segundo passo, que é entender muito bem qual é a rotina de despesa que você e sua família possuem. Porque, por exemplo, o que vai ditar como que a sua vida vai ser caso aconteça algum sinistro de seguro de vida, ou seja, uma morte, uma invalidez, algo do tipo, é de fato quanto que o seu cliente gasta, ou quanto que ele vai vir a gastar. Então é importante entender a fundo exatamente como que funcionam os orçamentos na vida do cliente, quanto que eles custam, quais são os orçamentos que seriam impactados, quais não seriam impactados em uma eventual ocasionalidade, algo que possa causar um sinistro e que vai vir modificar, vai estremecer aí, o orçamento de uma família. Então entender a gestão de orçamento, a gestão das despesas de uma família é muito importante, porque entendendo o quanto que custa, o quanto que vai ser modificado, o quanto que pode variar a partir de um sinistro é importante porque esse dado é relevante, porque vai ditar, obviamente, o tamanho da proteção de um seguro, de uma capacidade que você ou
algum dependente seu possa precisar, né, em caso de um sinistro. O terceiro passo é entender patrimonialmente como é que está o seu cliente. Então, muitas vezes, o seu cliente pode ter um patrimônio, inclusive não precisa ser em investimento, pode ser imóveis, pode ser investimentos imobilizados. Por quê? Porque muitas vezes em ocasionalidades como essa, como sinistros, a família ela se vê numa situação que ela vai ter que modificar aí a estrutura, às vezes mudar de imóvel, às vezes vender algum imóvel, ou então fazer mudanças que sejam necessárias para poder adaptar em um momento novo, né, que a família vai estar passando. Então, com base nisso, é importante entender qual é o patrimônio total financeiro imobilizado que a família possui e quanto aquele patrimônio pode gerar de renda extra, ou por quanto tempo aquele patrimônio pode durar em uma eventual ocasionalidade como essa também. Ou seja, o patrimônio ele vai ser utilizado para suprir os gastos que a família vai vir a ter, né, da rotina mensal a partir daquele momento. E por que isso é importante? Porque é importante entender o patrimônio e quanto que ele pode gerar para uma família. Porque se a família já tem algum tipo de estoque patrimonial, né, algum valor já guardado, ele vai poder, assim, reduzir o valor do seguro, porque parte daquele valor necessário já vai estar garantido através do patrimônio. Vamos imaginar que o patrimônio seja uma grande caixa d'água. A ideia é que aquela caixa d'água, né, aquela caixa de patrimônio, o cliente abra uma torneirinha e deixe pingar para que ele possa utilizar aquilo durante esse momento. Mas claro, esse valor da caixa d'água também, além do patrimônio, tem que vir da proteção do seguro, que vai fazer com que o seu cliente tenha essa tranquilidade maior em uma eventual necessidade do seguro de vida. O quarto ponto seriam dívidas. Se o cliente possui dívidas, é importante também entender o impacto que isso tem no orçamento, o impacto que isso tem na necessidade de quitação do saldo devedor, se tem seguros nessas dívidas ou não, se caso aconteça alguma coisa, se aquela dívida é quitada ou não, e quanto isso vai impactar também em um acontecimento, né, se precisar utilizar, se acontecer o sinistro no seguro de vida. Então, basicamente, quando você tiver em posse dessas 4 informações, desses 4 passos, o quanto que é a receita do seu cliente, quanto daquela receita ele tem protegido, já garantido para a vida dele, seja através de um serviço público, INSS ou algo do tipo, quanto que a família gasta, quanto que é a despesa de uma família com relação aos gastos agora e também fazendo simulações em eventuais mudanças ocasionadas pela necessidade do seguro. O quanto que a família tem de patrimônio que pode ser utilizado para proteger a família em caso também de uma ocasionalidade como essa, separando muito bem, né, o que pode ser utilizado e o que não pode ser utilizado, e também entendendo as dívidas, o quanto que as dívidas impactam também em uma ocorrência como essa. Então, quando você une esses 4 passos e você tem esse conhecimento junto com o seu cliente, aí sim você vai poder fazer uma simulação muito mais assertiva do quanto seu cliente precisa, de qual é a real necessidade dele de proteção e usar parceiros estratégicos que possam ser justos com seu cliente e fazer de fato uma simulação de acordo com a necessidade dele. Espero que tenham gostado desse conteúdo, compartilhe aí com quem você acha que pode aproveitar também e até o próximo vídeo.